Eu também também quero já declarar também mais uma vez que eu sou, né, ruim para essas coisas aqui, então acaba enrolando, acaba não entrando no que tem que entrar. Então, assim, eu tomo cuidado para não exagerar muito nas coisas aqui. Então, tenha paciência, que a gente vai chegar nas cartas ainda. Eu tenho certeza disso. Que a gente ainda vai entrar nas cartas, especificamente. Mas a gente vai, para chegar lá, é importante a gente fazer esses versos aqui anteriores, né, que eu acredito que vai te ajudar em alguma coisa. Vai me ajudar em muita coisa. Né? Relendo e relendo muitas vezes isso aqui, Deus vai ministrando no nosso coração. Então, tenha paciência aí. E da próxima vez, vocês falam para o Salvador, não inventa pastor Marcos. Põe os caras para fazer aula direto, porque aí não tem enrolação, né, Carlinhos? O Carlinho já vai, já ministra, já faz o que tem que fazer, aí não tem enrolação. O negócio é poderoso, é ali, né? Você faz aquelas planilhas, aquelas coisinhas, a foto que ele arrumou lá da estrutura das cartas, meu Deus do céu, que é um espetáculo aquilo lá. Que o Bruno vai tirar cópia, né? Ficou de tirar, tá aí já. Não, depois a gente vai vir a foto que o Carlinho tirou e atrás vai vir um monte de rascunho, porque o Bruno usa muito rascunho, irmão. Ele reutiliza muitas vezes os papéis lá que ele tem lá. Então vai vir algumas coisas lá a mais. Você foca só no desenho. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Apocalipse 1, 7. Diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Esse é um verso que João, deixa ele aí. Esse é um verso que o João, esse verso aí, se você puder abrir tua Bíblia lá em Zacarias capítulo 12, esse verso que João fala, ele faz uma referência a Zacarias capítulo 12. Mas espera aí um pouquinho, deixa aí mesmo no Apocalipse 7. Vamos ver aqui, Apocalipse 1, 7. João está falando de um tempo futuro. Eis que vem, na King James está, eis que ele vem, porque está falando de Jesus, com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. De quando ele está falando isso aqui? João está falando aí de um tempo quando Jesus vem literalmente na sua segunda vinda. Então, biblicamente, não tem 3 vindas, 4 vindas, tem 2 vindas de Jesus. Toda a Bíblia fala de 2 vindas de Jesus. 2 vindas, não tem 3, não tem 3,5, são 2 vindas de Jesus. A primeira vinda de Jesus é quando ele encarnou no ventre de Maria, passou 9 meses, ele nasceu, né? Cresceu, foi criança, foi adolescente, foi jovem, foi homem, 33 anos de idade, ele morreu na cruz. Essa é a primeira vinda de Jesus. Quando fala vinda, falando literalmente da vinda dele na terra, pisar aqui. A primeira vinda dele é essa, quando ele nasce. João está falando da segunda vinda dele. E todo o livro de Apocalipse, ele trata da segunda vinda, trata do arrebatamento da igreja e da segunda vinda de Jesus. Aí está falando da segunda vinda dele. Literal, quando Jesus vem na terra. Então tem todo um ciclo de arrebatamento, grande tribulação, milênio, e depois, e aí no milênio, passa o milênio, e aí essa é a batalha. Esse texto que João está falando da batalha, que é uma referência. Abre, por favor, aí em Zacarias 12, por favor. Que é uma referência desse texto. Essa vinda aí, depois do milênio. Perdão, essa vinda aí é do milênio na batalha. Tem a batalha do Armagedon. Esquece o milênio. É a batalha do Armagedon, aquela ali, quando todas as nações estiverem rodeado, cercado Israel, e ele aparece dessa maneira, né, nessa vinda com a sua igreja. Então aí
ele estabelece, ele vence a batalha ali, né? Deus intervém, vence a batalha, e ele começa o tempo do milênio. Aí nesse período ele começa o milênio. Mas ele vem primeiro com a sua igreja, né? Seguindo ele, batalha a favor de Israel, Israel vence a batalha por intervenção de Deus, e aí começa o período do milênio, então, depois. Então, a segunda vinda dele é aquela lá. 12:10. O capítulo 12 inteiro de Zacarias fala disso, trata muito disso. Mas a gente vai só ler para fazer uma referência ao texto que João fala ali. Mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos traspassaram, e prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único. E verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Esse aí é o texto referente que João fala lá da sua vinda, essa vinda literal, a segunda vinda. Então, quando as nações se levantarem para guerrear de verdade, quando o cerco for fechado contra Israel, que todas as nações vierem para guerrear contra Israel, então, no céu se abre e ele vem, Jesus vem, com a sua igreja, seguindo ele, para essa batalha do Armagedon. E aí tem o desfecho e começa então depois disso o milênio. Dá para entender? Beleza? Não? Armagedon. Com a igreja. Assim, eu creio e nós estamos debaixo de uma visão, sim, mas nós estamos debaixo de uma visão que crê no arrebatamento antes da grande tribulação, né? Tudo que nós aprendemos, e eu creio nisso. Nós somos arrebatados, grande tribulação, depois disso tem o cerco, tem muitas coisas, né, no meio de tudo isso, mas basicamente o arco é esse: arrebatamento, começa a grande tribulação, depois da grande tribulação, vem aí esse Armagedon, essa última batalha. Nessa batalha Jesus vem com a sua igreja, guerreia, Deus dá a vitória para Israel, né, nessa batalha, através da igreja, através de Jesus, e mais outras obras que o próprio Deus opera a favor de Israel. O diabo é vencido, aí termina tudo, começa o milênio. Vencido assim, ele é preso, né? Primeiramente o diabo é preso. Aí começa o período do milênio, depois do milênio ele solta, ele vai de novo para as nações, o diabo, ele engana, e então Jesus vence ele numa última batalha. Então, é mais ou menos esse os arcos do final dos tempos. Esse dia aí, ele vem, e todo olho verá. E ele vem nas nuvens, né? Vem com as nuvens. Na minha Bíblia está com as nuvens. E aí, todas as tribos, todas as pessoas das nações vão ver com seus próprios olhos a pessoa dele. Que o que eles fizeram, eles vão se lembrar do dia que ele foi traspassado, que ele foi ferido na cruz, que ele foi furado com uma lança. Então, João está fazendo uma referência desse final aí, desse tempo final aí, certo? Não está muito certo, mas vai. Mas assim, como é literal, quem estiver ali cercando, as nações que vão estar ali cercando Israel, eles que vão ver, eles vão se lembrar da história que Jesus passou, que Jesus foi traspassado, e essa história é contada, todo mundo sabe disso. Você não estava lá quando traspassou, literalmente, mas você sabe da história, você crê nela, eu creio nela. Então, se nós estivermos, eu creio que nós não vamos estar lá com as nações olhando para ele, não está em cima. Nossa visão é outra. Nós estamos de cima para baixo.
Então, mas assim, os mortos, por exemplo, não vão ver isso. Né? Tem que ressuscitar, já ressuscitaram, já foram arrebatados, tem uma outra situação. Por isso que eu falo, irmão, é duro. Para mim é muito duro falar esse negócio aqui, tem que passar. Aí que tem muitos detalhes, tem muita coisa, entende? É esse que é o problema. Aí vai até setembro tranquilo. Né? Então, esse verso, o verso 7 de Apocalipse 1, que João fala que vai ter um dia que as nações da terra, esse é um período da história que vai acontecer. Então, as nações da terra se juntam contra Israel. O que a gente está vendo agora é só um prelúdio, é só uma pequena demonstração do que vai acontecer de verdade. Então, um dia vai estar lá Israel e as nações vão, todos os árabes, Rússia, vamos só exemplificar países aqui, Rússia, todos eles vão se juntar contra Israel. E o texto, capítulo 12, volta lá em Zacarias, por favor. Se eu não me engano, é o próprio capítulo 12 que fala isso. Aí põe no verso 1. Apocalipse 12, 1. Esta é, pois, a palavra de Yahvé para Israel, palavra do Senhor que estende os céus, estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do ser humano dentro dele. O texto é cheio de revelações. Você vai ver que Zacarias é um texto, irmãos, profético, e é cheio de revelações sobre tudo. Inclusive ele fala ali que Deus forma o espírito do ser humano. 2. Eis que farei de Jerusalém uma taça. Zacarias 2. Abre aí, Zacarias capítulo 2, na tua Bíblia. 12. Zacarias 12, 2. Eis que farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, e também em Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Veja que o próprio Deus incita as nações, fazendo com que elas olhem para Jerusalém e para Israel como algo realmente desejável. Né? E todo o mundo sabe. Por quê? Porque, como você ouviu aqui sobre batalha, sobre guerra, sobre os nossos inimigos verdadeiros. Nossos inimigos são espirituais. Então, todos os inimigos de Israel são espirituais, primeiramente. Depois, se tornam em nações, homens, tomados por principados, potestades, por Satanás. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem movê-la serão gravemente feridos. Todas as nações da terra se reunirão para combatê-la. Então, João, lá em 1,7, está falando de um texto referente a um tempo futuro. João não fala aquilo, não escreve aquilo por qualquer coisa. É por uma revelação. Então, ele está vendo... a gente vai ver ainda hoje, mas não adianta entrar lá agora que vai atrapalhar só. Então, João está vendo o final. Né? João está tendo uma revelação dos tempos literais, históricos, do que vai acontecer, proféticos, futuro. Ele está vendo o dia da vinda de Jesus. A segunda vinda literal dele. Por quê? Porque o arrebatamento não é vinda de Jesus. Então, o arrebatamento é o rapto da igreja. Então, e tem muita coisa na internet que fala sobre arrebatamento. E o duro é isso. Tem muita linha de pensamento, tem muita coisa. Mas, assim, basicamente, assim, o arrebatamento é para a igreja. Aí os caras inventam um monte de coisas sobre o rapto. Por que a igreja vai ser raptada? Um rapto secreto. Por que Deus tem um povo que ele vai tirar, ele vai levar, vai arrebatar. É um povo dele, é a igreja dele. E tem muitas coisas, muitos textos que falam sobre esse momento. Então, assim, o arrebatamento não é vinda de Jesus. O arrebatamento é um momento da história que a igreja é tirada. E as pessoas só vão ver, para nós, igreja, não vai ser uma surpresa. Então, você que é igreja, que é de Jesus, e está esperando o arrebatamento, tem alguém aqui que ainda espera o arrebatamento? Eu espero ainda o arrebatamento. Pode ser que eu não viva ele, mas eu espero todo dia ele.
O arrebatamento da igreja, para você e para mim, não vai ser assim um susto. Você vai estar andando e do nada... Não, nós que somos a igreja teremos sinais. Nós vamos perceber que o momento exato está chegando. O momento exato eu não tenho o dia, né? Todo mundo já tentou, a Valnice tentou, se lascou, né? A Neuza Etioca tentou, se lascou. São todas pessoas de Deus, mas o negócio de dar data para Jesus arrebatar, irmão, é furada. Esquece, não existe isso. Ninguém tem essa revelação. E todo mundo que deu uma data, 2007, 2017, todo mundo quebrou a cara. Aí depois tem que fazer vídeo desculpando, porque é furado. Então, no momento ninguém sabe. Mas a igreja vai ver sinais do arrebatamento. Nós vamos ver pessoas ressuscitando dos mortos. Nós vamos ver pessoas andando. Pessoas que já morreram, voltando e andando. Então, para a igreja tem muitos sinais. Muitos sinais. O mundo vai ser pego de surpresa. O mundo não tem parte com o Espírito Santo, não tem nada. O mundo vai ser pego de surpresa. Eles vão olhar e não vão ver mais. Mas para nós, não. Para nós vai ser aquele negócio assim de eu estou andando e tum. Aí usam um texto lá como piscar de olhos. Isso é um outro contexto. Virar como um ladrão é um outro contexto, é uma outra parte do todo da história. Arrebatamento para a igreja não vai ser assim secreto, totalmente... Não, a gente vai ter sinais muito claros de que, qualquer momento. Então, mas a Tessalonicenses fala que que eles têm que ressuscitar primeiro, que os mortos têm que ressuscitar primeiro, e a gente vai ver isso. E nós subiremos com eles junto com eles, mas eles ressuscitam primeiro. Mas é porque eu falo, vai entrar em muitos detalhes assim de esse texto de Mateus que você falou, está em Mateus 27, se eu não me engano. Isso foi um momento que Deus permitiu para que ficasse provado que Jesus triunfou na cruz e tomou na mão dele a chave do Hades. Então, está aí no capítulo 1 de Apocalipse. Vamos dar uma olhada nesse capítulo 1 de Apocalipse. Volta lá em Apocalipse capítulo 1. Um, 18. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para toda a eternidade. E possuo o quê? Chaves da morte. Toda vez que você, qualquer Bíblia que você vê, pode ser tecido cara, barato, qualquer Bíblia que você vê, aparecer a palavra inferno, está errado. No original não existe a palavra inferno. Ali é Hades, que é o grego. Por que não pode ser a palavra inferno? Tanto no Antigo Testamento e Novo Testamento inteiro não pode aparecer a palavra inferno. Na minha Bíblia aparece também, em outras traduções aparece, não pode aparecer a palavra inferno. A palavra inferno só aparece no final de Apocalipse. Por que não pode ser? Porque como é que vai lançar o inferno dentro do inferno? Porque lá no final fala, que o inferno será lançado no inferno. Não diz isso lá no final de Apocalipse? Eu não vou achar o texto agora, não vou lembrar do texto. Eu nem vim preparado para isso também, mas eu vi outra coisa. Eu estava lendo só por cima, devocional, o Apocalipse. Então, toda vez que você vê no Antigo Testamento e Novo Testamento, no Antigo a palavra é Sheol, que é hebraico, que é a habitação dos mortos. Não é sepultura, não pode ter sepultura, não pode. Tem Bíblia que tem além. Então, tem Bíblia que no Antigo Testamento inteiro usa a palavra além. Isso é coisa, filme de terror, do Stephen King, isso aí. Tem a palavra além, tem a palavra sepultura, tem a palavra inferno.
Então, todo, de Gênesis a Malaquias, quando aparece sepultura, além, inferno, você pode fazer um risquinho e colocar Sheol, que é a palavra hebraica para lugar dos mortos. No Novo Testamento, a palavra aparece também inferno. Em muitos textos, não pode ser inferno. É Hades, que já é grego. Então, Sheol e Hades é a mesma palavra, só que em duas línguas diferentes. Sheol, hebraico, e Hades, não é Hades também, que a gente fala Hades, mas não é. Na verdade, a pronúncia é Hades, Hades. Então, vamos falar Hades para ficar mais fácil, para não ficar tão metido, né? Então, Sheol e Hades. É a mesma palavra, só que em hebraico e em grego. Significa habitação dos mortos, lugar dos mortos. É isso que significa a palavra. Então, esse lugar é que vai ser lançado no inferno. Lá em Apocalipse, vamos ver onde está o texto. Vai, põe aí 20:14, Apocalipse 20:14. Que isso, o cara tá afiado, cara. O cara tá... Então a morte e o Hades, né, foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Põe uma tradução diferente, põe uma revista corrigida aí, por favor. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então tem Bíblia que traduz a morte e o inferno, lançados para dentro do lago de fogo. Tá bom, põe uma só. Espera aí. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, o inferno na verdade, o inferno de verdade é o lago de fogo. Esse é o inferno que Deus criou como juízo para Satanás, para os seus demônios e para todos aqueles que seguiram esse caminho de não aceitar Jesus. Infelizmente é assim. Então, e aí está, a morte e o inferno foram lançados. E tem tradução que vai dizer, a morte e o inferno foram lançados no inferno. Esse que é o problema das traduções. Então, é isso que vira uma complicação para todo mundo, né, para entender. Eu estava lá em Apocalipse 1:18. Não, mas 1:18 fala que o texto que o Mazon falou de Mateus. Então eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do Hades. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando as pessoas morriam, iam para um lugar. E quando Jesus... Esse verso 18 é a prova de que quando Jesus triunfa na cruz, que é Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15, lembra que a gente leu que Jesus triunfou na cruz sobre principados e potestades? Essa chave estava nas mãos do diabo. Essa chave da morte estava na mão do diabo. E ele comandava esses lugares. Ele tinha essa autoridade. E Jesus toma da mão dele na cruz. E ele está dizendo aí, 1:18, que ele toma essa chave nas mãos. Qual é a prova disso? A prova disso é que quando ele morre, a sua alma desce lá nos lugares inferiores da terra, e ele abre essas portas, e uma parte desses santos, eles ressuscitam, e aparecem lá em Mateus 27, provando que Jesus tomou a chave da morte nas mãos dele. Então agora quem tem todo o controle, todo o domínio, porque venceu, é Jesus. Então é por isso, lá é um prelúdio de que na ressurreição, no arrebatamento, eles vão ressuscitar. O restante que ficou lá, que ficou lá não, estão lá no céu, ressuscitam e aparecem, andam aqui também, e aí depois a gente é arrebatado juntos com eles. Mas vocês têm que ressuscitar primeiro. Eu sei que é muito complicado, mas muito detalhe, mas a gente for entrar nisso, vai ter que mudar o nome do estudo lá, vai ter que... Então, Apocalipse 1:7.
Vai, pergunta aí, eu sei que você está querendo perguntar. Alguma dúvida? Alguma? Dá uma ajuda aí, se quiser. Esses vão ressuscitar no final do livro de Apocalipse, que são os ímpios. Eles estão no lugar de tormento. Já estão sendo atormentados, já estão no lugar de tormento. No final do livro, quando Deus ressuscita eles e apresenta eles diante do trono. E eles têm que... Por que tem que ressuscitar primeiro? Antes de ir para o lago de fogo, que é o inferno de verdade, literal. Eles têm que ir lá, diante do Pai, confessar que Jesus Cristo dobrar o joelho diante do trono. Os ímpios ressuscitam, os seus corpos físicos ressuscitam, como eles eram aqui. A sua alma, o seu corpo, o seu espírito, né, voltam diante de Deus, se apresentam, dobram o joelho, abrem a sua boca, confessam com a sua língua que Jesus é o Senhor, e aí eles são lançados no lago de fogo e enxofre, com o diabo, com né, as 3 bestas que aparecem em Apocalipse, e todos os ímpios que não aceitaram Jesus. Pelo menos eu creio nisso. Essa é a segunda morte, que é o inferno, a condenação eterna. Aí não tem mais... Então todos, de um jeito ou de outro, estarão diante do trono, né? Diante dos tronos. A igreja vai no trono, no tribunal de Cristo, para receber galardões, né? E esse momento dos ímpios é o trono branco, né? Que é onde eles vão confessar Jesus, e bem confessar. Que a Bíblia diz, né? Toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Ou por bem ou por mal vai ter que confessar. Não tem jeito. Quem? Fala aí. Nada? 1:7. Então, nesse período, o João está fazendo uma referência a esse momento dessa batalha final, né? Que vem com a igreja e tem essa grande vitória aí. Verso 8. Eu sou o alfa e o ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, assim, eu particularmente creio, sei que você também crê nisso, na eternidade. Então, a eternidade não se compara, né, ao tempo dos homens. Então, eternidade, que a Bíblia vai falar aqui, fala sobre isso, é completamente diferente do tempo dos homens, né? Tem o Cronos, que é o tempo dos homens, que a Bíblia vai falar sobre isso, né? Tem Apocalipse aqui, 14, fala sobre o Cronos. Não sei se é 14 ou se é 10, 14, fala sobre o tempo dos homens que vai acabar. Está falando do tempo dos homens, lá no grego é Cronos, né? O tempo dos homens, passado, presente, o futuro, como você conhece, como eu conheço, né? Mas a Bíblia fala da eternidade, que é o tempo de Deus, que aí é o Kairos, que é outra história, completamente diferente. Não tem nada a ver com isso, com o que a gente vive. E aí no verso 8, ele fala, eu sou o alfa e o ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é. Ele começa dizendo, que ele é, que era e que há de vir. Por quê? Porque aqui a gente vê o presente da eternidade, a gente vê o passado da eternidade e a gente vê o futuro da eternidade. Então, mesmo sendo eternidade, ela tem 3 tempos, né? Por isso que eu falo que demoraria bastante para explicar tudo isso aqui, para a gente entrar nisso daqui. Mas assim, então assim, chamar o Carlinho, vem cá, vem aqui na frente, Carlinho, por favor. Quebra esse galho para nós, vai. Vem aqui na frente. Vem cá, Salvador. Sandrine, vem aqui, por favor. Só para eu entender melhor, até para você, para a gente entender melhor. Fica aí um do lado do outro, aí, por favor, por gentileza. Isso, do lado do outro. Então, isso aqui é o tempo dos homens. É o meu tempo, o seu tempo. Se é a tua história, a minha história. É aqui, é o nosso tempo. Então, tem aqui, passado. Vamos imaginar o Carlinho aqui, né? Que é o passado do Carlinho. Esse aqui é o presente do Carlinhos. Esse aqui é o futuro do Carlinhos. No tempo dos homens, certo?
Isso aqui é ele nascendo, aqui é ele adolescente, jovem, aqui é o hoje dele. Aquilo ali é o futuro do Carlinho, né? Secretário e tal, vai ser cargos elevados. Isso aqui é o tempo dos homens, aqui é o Cronos, é o tempo da vida do Carlinho. Ele nasceu, está vivendo hoje e vai viver o futuro. Esse aqui é o tempo dele, dos homens. Vem cá, De Paulo. Sobe aqui no altar, por favor. Vem cá, Lil, rapidinho, você que é grandão, você vai aparecer bem. Vai, desanima aí. Tira a pinhaca. Sobe lá em cima, lá, por favor. Achou que ia ficar. Vai, Amazon, sobe aí. Sobe lá em cima, por favor. Fica aqui atrás deles aqui, ó, por favor. Se tivesse mais gente, a gente pegava outros, mas não vai ser mesmo. Aqui, gente, ó, isso aqui é o tempo dos homens. É o Cronos. É a nossa história aqui. Aqui em cima é a eternidade, ó. Aqui em cima não tem presente igual aqui. Então aqui, imagina aqui que o De Paula é Deus. Olha só, meu Deus. Imagina que o De Paula é Deus, tá? Ele está no Kairos, no tempo da eternidade. Então, ele, nesse momento agora aqui, ele está vendo, os olhos dele estão vendo, ao mesmo tempo, no mesmo instante, agora ele está vendo o passado dele, está vendo o presente dele e está vendo o futuro dele, ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele está no ele é. Está no texto que está escrito aí que ele é? Olha lá. Ele começa a dizer, ele não começa falando que ele era, ele começa falando que ele é, porque o tempo de Deus é agora. Então agora, no presente da eternidade, ele está vendo todo o tempo de vida do Carlinho. O passado, Deus sabe o que ele fez, Deus sabe o que ele está fazendo agora, e Deus sabe como vai ser o futuro dele. Porque está na eternidade, é o tempo diferente, ele está em outra dimensão. Então ele é aquele que é. Ele é agora, ele está sendo agora. Ele é. Aí a Bíblia diz que era. Ué, mas então quer dizer que Deus tem passado? Não, Deus não, mas Jesus tem. Inclusive, na eternidade, Jesus tem o seu passado. Então, vamos supor que o Amazon é o era de Deus. O era de Jesus, no caso. A gente está falando de Jesus. O era de Jesus. O que tem no era de Jesus? Por que Jesus tem passado? Tem. A Bíblia não fala que ele era o verbo, não fala que ele estava no seio do Pai. Então, ele não é Jesus ainda. Aqui, no era, ele não é Jesus encarnado. Aqui ele era. Aqui ele foi rocha, aqui ele foi nuvem, aqui ele foi o anjo do Senhor. Então, ele, na eternidade, e antes disso, na eternidade, a gente está falando de eternidade, o tempo de Deus. Na eternidade, antes de Deus criar tudo, ele já existia. E quando Deus fez, ele estava lá, ele era a palavra, ele era o verbo. Então, isso é o era de Jesus. E o há de vir. O há de vir é o que é Jesus no trono, sentado, e toda a plenitude da divindade dentro dele. E a igreja reinando com ele em tronos. Então, Jesus também tem um futuro na eternidade. Então, isso daqui é diferente disso daqui. Deus está olhando para ele agora e vendo toda a história dele. É por isso que Jesus ama tanto o Carlinho. Porque ele sabe que o Carlinho pisou na bola, mas que o Carlinho está firme com Jesus andando e lutando. E, principalmente, Jesus sabe que o futuro dele, do Carlinho, é glorioso. Por isso que não desiste dele. Porque ele sabe que o futuro vai ser perfeito, pleno. Que ele vai vencer, que ele vai passar. Então, o tempo de Deus é esse. O tempo de Jesus é esse, eternidade. Por isso que a Bíblia fala que ele é. Agora ele está, como? Glorificado, como João vai descrever, glorificado, ele é o alfa e o ômega, ele tem olhos, ele tem cabelo, ele tem corpo glorificado e triunfante, quem venceu tudo. Ele está lá agora. João vê ele, pleno como ele é agora. E João vê ele melhor agora, em Apocalipse, capítulo 1, João vê melhor Jesus do que quando lá no Monte Tabor, que é Mateus 17. Lembra quando Jesus
subiu no monte, transfigurou-se para João, Pedro e Tiago. João estava lá, João viu Jesus de uma maneira. Mas a Bíblia fala, conheceis e prosseguis em conhecer o Senhor. João continuou, prosseguiu em conhecer a Jesus. E lá em Apocalipse ele aparece melhor, mais completo, mais pleno, como ele é de verdade hoje, Jesus, para João. Olha que tremendo isso, uma visão no Monte Tabor e agora outra visão na ilha de Pátimos, arrebatado. Agora ele vê Jesus perfeito, como ele é mesmo, assim, completo. E agora ele está no da eternidade. Quando você vê esses textos, essas palavras, você está falando da eternidade dele, que é diferente do tempo dos homens. Certo? Obrigado, desculpa aí o transtorno e tal, mas olhando assim é mais fácil de entender. Deu para entender ou não? Agora pode perguntar se você quiser em cima disso, tirar a tua dúvida. Se não responder agora, a gente responde domingo que vem, não tem problema nenhum. Fala, Salvador. Com certeza que você tem, irmão. Vai, manda bala. Não, não tá. Eu estou sentindo paz nesse tudo. Estou sentindo que você... Volta com ele depois já, mas João já teve o privilégio de vê-lo como ele realmente é agora, mais completo ainda do que ele viu no Monte Tabor. Né? Porque tem umas diferenças, se você pegar o Monte Tabor da Transfiguração, com esse aqui, se você vê que João vê, por exemplo, lá, se eu não me engano, ele vê como o sol resplandecente, aqui ele vê como fogo, porque a glória dele agora está estabilizada, plena, perfeita, não falha agora. Então ele vê coisas, por exemplo, a gente vai ler aqui, vou antecipar, vamos lá. Mas ele prossegue conhecer Jesus, ele fica fiel a Jesus até o final, até a ilha de Pátimos, e na ilha de Pátimos ele vê melhor ainda da revelação de Jesus. Porque a revelação é assim, ela é progressiva. Quanto mais você busca, quanto mais você continua, quanto mais você fica firme, mais você conheceis e prosseguis em conhecer o Senhor. Verso 9. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus. Então ele está falando de sofrimento, e que João estava sofrendo ou sofreu tudo aquilo que as pessoas que seguem esse reino sofrem. Então o que você sofre, irmão, o que você passa de sofrimento, João também passou. Então eles passaram, ele é companheiro nisso, companheiro no sofrimento e companheiro no reino, porque quem sofre por amor a Jesus também tem parte no reino, irmãos. E aí a recompensa, e aí vem a bênção, e aí vem a vitória. Então tem o sofrimento, mas fica firme que vai vir os momentos que você vai viver a glória desse reino toda na sua vida. E eu creio que aqui ainda, nesses dias, nos teus dias terrenos, nos meus dias terrenos, a gente vai viver as coisas do reino. Estamos vivendo já muitas coisas do reino. Tem sofrimento, mas a gente está experimentando muitas coisas desse reino dele maravilhoso também. Na perseverança, na fé em Jesus. Então a perseverança, ela é irmã da conquista. Então você quer conquistar alguma coisa? Se eu quero conquistar alguma coisa, irmão, tem que ter perseverança. Perseverança é para dias, talvez é para meses, talvez é para anos, mas você tem que perseverar. Tem coisas que, eu lembro da história de uma irmã lá de Anápolis, que eu morei lá, uma irmã de oração da igreja lá, orou 30 anos pelo marido dela, 30 anos. O seu André, o irmão André, um negão de 2 metros de altura, cabelo branco, bigode branco. Pensa num homem, gente boa de Deus, depois que se converteu. Mas ela orou 30 anos por ele, 30 anos. Aí um dia ele entrou na igreja, sentou na cadeira, ouviu a palavra e aceitou a Jesus. Testemunhou, pegou o microfone, falou, a minha vida era assim. Hoje eu sou de Jesus, sou dizimista, minha vida econômica mudou. Falou, eu era preso em agiota, eu não tinha vida.
mas agora eu dou dízimo, dou oferta, e minha vida, Jesus me libertou disso. Não devo mais nada, tenho minhas coisas, uma benção. Pouquíssimo tempo depois, ela morreu. Aí você olhava para a igreja e via ele lá dentro, sentado, ouvindo a palavra, testemunhando, e ela foi embora para o Senhor. Mas ela cumpriu 30 anos orando por ele. Perseverança. Perseverança na fé em Jesus. Estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quem aqui nunca passou pela ilha de Pátimos? Irmãos, se você tem palavra do Senhor na sua vida, a palavra de Deus está aí na sua vida, se o testemunho de Jesus está na tua boca, certamente você já passou pela ilha de Pátimos. Ou está passando, ou vai passar. Um profeta de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra, passa pela ilha de Pátimos. Mas é na ilha de Pátimos que você tem grandes experiências. Fica firme aí. Ela faz parte de todos. Olha para trás da Bíblia, você vê que todos eles tiveram uma ilha de Pátimos na sua história. Isso faz parte da nossa caminhada. Se tem a palavra de Deus, se tem o testemunho de Jesus aí, os inimigos vão se levantar, as situações vão aparecer, não tenha dúvida disso. A ilha de Pátimos, ele estava lá por causa de uma palavra, ou por causa da palavra, e por causa de um testemunho de Jesus. João testemunhava de Jesus. E no dia do Senhor, achei-me exaltado em espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta. Então, tem tradução que vai dizer aí, no dia dominical, no dia do Senhor, que é o domingo, porque depois do livro de Atos, existem algumas mudanças, alguns fatos que acontecem lá. O próprio apóstolo Paulo, ele fala um pouco sobre isso. O apóstolo Paulo pregando nas cidades, se eu não me engano, na cidade, não lembro qual é a cidade agora, ele prega no sábado, nas sinagogas, mas no domingo ele volta e se reúne com os irmãos. Então, assim, vai estabelecendo o dia do Senhor, o dia do culto para a igreja, no dia de domingo. O próprio apóstolo Paulo lá, quando ele vai levantar ofertas, que é 1 Coríntios 16, ele fala sobre isso: no primeiro dia da semana eu vou até vocês, aí vocês estejam com as suas ofertas preparadas. Então, vai dando indícios de que eles começaram a se reunir nos domingos. A igreja se reuniu no domingo. Ainda que os apóstolos iam nas sinagogas no sábado pregar, dar um testemunho de Jesus, iam lá levar a verdade, porque eles liam a lei, liam Moisés, eles tinham lá a cerimônia deles, dos judeus, e Paulo aparece em muitas delas, mas a igreja vai se reunindo para o seu culto nos domingos, ela vai mudando e aí, por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo, então ele estabelece como o primeiro dia da semana. Mas isso aí é uma parte histórica, e tem um monte de historiadores, de teólogos que vão falar sobre isso. Isso tem muito mais informação sobre isso. Mas aqui no dia do Senhor, domingo provavelmente, primeiro dia da semana, e João fala sobre arrebatamento, que ele provou um arrebatamento. E no caso de João aqui, ele foi arrebatado no seu espírito. A gente vê alguns tipos de arrebatamento na Bíblia. Tem muita loucura sobre arrebatamento. Arrebatamento não da igreja, arrebatamento que você já viu aí. Eu já vi alguns, já participei de cultos que aconteceram e foram tremendos e tal. Mas é um perigo, porque tem muita gente que viaja nisso, que põe muita bobagem nisso. Mas arrebatamentos existem, são bíblicos, acontecem, e de maneiras diferentes. Pode ser um arrebatamento de espírito, pode ser de alma, pode ser de corpo, você pode se sentir no teu corpo. Então, assim, tem muitos arrebatamentos, tem muitos momentos como esse. Não dá para ignorar isso, é sério. Se você entrar num jejum poderoso mesmo, de dias, de uma semana, de 15 dias de jejum, provavelmente você vai provar esse tipo de experiência, esse arrebatamento. É bíblico. Daniel passou por isso, Paulo passou por arrebatamento, João aqui arrebatado, e provavelmente em espírito, porque o corpo dele fica caído na terra, e ele é arrebatado em espírito. E se você for arrebatado em espírito, o teu espírito sai
e vai para Deus, vai ficar 2 anjos ali guardando o seu corpo para que ninguém entre, para que ninguém tome, para que ninguém te enterre, inclusive, né? Porque você vai estar como morto. Então, Deus vai preparar um ambiente para você não ser enterrado e correr o risco de voltar lá no caixão, dentro da terra. Lá. Então, isso é real. Eu creio em arrebatamento. Eu creio. Tem muitos textos na Bíblia que falam de arrebatamento. Né? Abraão, lá no capítulo 15, quando ele tem aquele êxtase lá, que você lembra que ele sacrificou, que ele andou no meio dos animais. E a Bíblia fala que ele sofreu um êxtase ali, ele apagou, ele foi tomado de um sono. Mas que sono que é esse? Você está tendo uma experiência com Deus tremenda, lutando com aves de rapina, e você adormece? Que sono que é esse doido que aparece? Não, isso é um arrebatamento de sentido que ele teve ali. Daniel passou por isso, capítulo, se eu não me engano, capítulo 10, capítulo 7, não lembro. Ele passa por isso. Então, assim, tem muitos arrebatamentos na Bíblia. Isso é tremendo, é uma experiência maravilhosa. Eu já vi pessoas sendo arrebatadas, indo para o céu, voltar no mesmo culto e falar de coisas assim que não tinha como ninguém saber. Então, isso é maravilhoso, é real. Alguma coisa? Complemento? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Verso 11. Que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-o a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 12: voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candeeiros ou candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo. Então veja a descrição, né, que João vai dar. Primeiro, verso 12, fala que ele, ao observar, né, quem falava com ele viu 7 candelabros de ouro. E aqui no texto, nesse texto aqui de Apocalipse, esses candeeiros, esses candelabros, eles tipificam a igreja. Né? E no final do capítulo 1 você vai ver que fala literalmente da igreja. Né? Então esses candelabros aqui são tipos da igreja. 7 candelabros de ouro, candeeiros de ouro. E entre os candeeiros. Não, nada. Que Jesus está no meio da igreja. Se candeeiro é a igreja, ele está no meio da igreja. Ah, irmão, pode passar 100 anos, como eu creio nisso. Fala, Salvador. Ah, vai voltar agora. Exatamente. Que não, essa ideia de 7 cartas distintas, separadas, não tem. É um livro que contém todo, o livro todo. Que para nós são 22 capítulos, mas não tem capítulo, né? É uma carta só, é um pergaminho, ainda que fossem vários pergaminhos, mas era só um conteúdo, direto. Exatamente. É um perigo para fofoca, né? Se você viu lá, aí tem lá, o Éfaso está com um problema dentro dela, mas aí ela vai olhar para Esmirna, ou vai olhar para Pérgamo. Você viu como é que está Pérgamo? Nossa, está com um problema. Mas não olha para eles, né? Esse que é o problema também da igreja, muitas vezes. Você viu lá o irmão, mas aí a Bíblia não manda fazer isso, manda olhar para mim, né? Não para o quê?
até hoje é histórico e profético. Por exemplo, em Votuporanga pode ser que tenham 7 igrejas que tem muitas igrejas em Votuporanga. Pode ser que muitas delas estão vivendo situações que Éfeso viveu, que Pérgamo viveu. Nós podemos olhar para nós como ministério, né, a liderança pode olhar e ver situações que nós estamos vivendo hoje, passando por elas hoje. E podemos vencê-las hoje e amanhã vivermos outras que estão na carta, que estão em outra igreja, por exemplo. Então está lá o texto, fala que escreve em um livro, não é escreve 7 cartas, escreve em um livro, fecha o livro, e é uma visão. Né? E no final ele fala, ó, sela esse negócio aí e tal, mas, né, ó. Não, mas aí no caso deles aí, todos eles leram a mesma cópia, né? O mesmo livro inteiro, do capítulo 1 até o 22 que nós temos. Por isso que é bom, porque eles não vê só uma carta cobrando ou elogiando, eles veem o começo, a situação que eles estão vivendo e o final que está reservado para eles. Certo? Pode falar. Não, deve ter mais alguma coisa. Fala. Então, no 11 e no 13, tem candelabros, e no verso 13 ele fala, e entre os candelabros, alguém semelhante ao ser humano. Então, você vê que ele está entre os candelabros. Então, essa imagem que Deus tem lá no céu dos candelabros e Jesus no meio deles, é o que ele tem de visão para a igreja hoje. Né? A igreja está aqui, né, tem os seus problemas, dificuldades, mas e você vê que os candelabros são as igrejas, que ele vai escrever mais para frente, falando dos seus problemas, das suas questões, mas ele fala que Jesus, mesmo assim, está no meio dela. Está trabalhando, está ali ministrando, está fazendo alguma coisa, porque ele ele não desiste. Então, porque Jesus encarnou e tem a imagem de um homem, de um ser humano. Ele encarnou num corpo humano. Né? Sim, essa é a imagem, na verdade, né? A imagem e semelhança. Então, a imagem está lá em Gênesis, ela permanece. Glorificado, transformado. Não tem mais essa carne, esses ossos que você tem, mas a imagem ela permanece, ela é eterna. Então, assim, e outra coisa, isso aí também faz uma referência, Daniel, por isso que eu falei aqui sobre o o será e o era, Daniel tem a mesma visão e fala a mesma coisa, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Né? E, se não me engano, acho que ele fala a mesma frase, Daniel. Olha, como é que Daniel viu Jesus com essa imagem se Jesus não tinha encarnado ainda? Como é que Daniel vê? Daniel está lá, ele tem uma visão. Que ele foi arrebatado, ele tem uma visão de Jesus com a mesma imagem, Filho do Homem. Mas na época de Daniel, Jesus não tinha encarnado ainda, não tinha imagem, não tinha corpo, não tinha nada. Ele era o mistério escondido de Deus, não era? Por quê? Porque Daniel entrou aonde? No será. Daniel entrou no tempo da eternidade de Deus, no será. Então, lá no será, Jesus apareceu para ele, e ele vê, então, Jesus como ele ia ser. Daniel tem a mesma visão que João teve, só que em tempos diferentes. Então, mas ele tinha que fazer, tinha que ter a imagem, certo? Jesus ele tinha que encarnar, mas ele vê Jesus. Ele não vê qualquer imagem, ele não vê um vulto, uma silhueta, ele vê Jesus. Ele vê o filho, ele vê a roupa, ele vê como João vê. Mas ele não podia ver como João viu. João podia, porque João viu o Jesus como homem e viu Jesus no monte da transfiguração glorificado.
Então, para João era mais simples, né, ver. Mas para Daniel não tinha imagem, não tinha noção, não tinha Jesus, não tinha conhecimento de nada. Mas ele entra na eternidade, ele tem uma experiência na eternidade e ele vê aquilo que vai acontecer ainda. Mas de maneira, assim, muito poderosa, assim, diferente de uma visão, que eu tenho uma visão, não, ele vê Jesus mesmo como ele é. E aí ele vai falar sobre características de Jesus aí. Uma longa túnica que chegava até os seus pés, né? Um cinturão de ouro no seu redor do seu peito, que fala do seu reino, né? Da sua divindade, do reino de Deus. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, porque a Bíblia fala que ele é o Pai da eternidade. Ele toda a experiência que precisa ter, Jesus tem, e está mostrando aí nos seus cabelos, né, na cor do seu cabelo, porque ele é o Pai da eternidade. Isaías falou, ele é o Pai da eternidade, então ele tem experiência, ele é o mais experiente de todos. Tão brancos como a neve, os seus olhos como uma chama de fogo, né, que purifica. Aí vai falar de um monte de coisas aqui sobre essa chama de fogo nos seus olhos. E João olhar nos olhos dele, né, ter essa intimidade de olhar nos olhos dele. Seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente. E tem tradução que vai falar sobre o bronze, sobre latão, né? Não sei se tem alguém que tem latão aí. Já aparece latão aí na tradução. Tem latão aí? Então, mas imagina, Jesus calçado no pé com latão. Então, mas não é. Aqui o metal, na verdade, aqui no original é bronze. Por que o bronze? Por que não o ouro? Porque o ouro é um símbolo de qualificação, é um símbolo de ornamento. Mas o bronze é o único metal que aguenta a água e o fogo. Então Jesus pode estar com o pé dele no céu e no inferno para julgar. Não afeta em nada. Porque o bronze suporta isso. Suporta altas temperaturas e suporta baixas temperaturas. O bronze é um metal de resistência. Por isso que o pé dele é revestido, né, com essa referência de latão. Não tem. Seus pés como metal quando é refinado em fornalha ardente. E a sua voz como o som de muitas águas. O poder da voz dele. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Então, no verso 11, fala de candelabros. E no verso 13 fala que entre os candelabros, certo? Sim ou não? Está lendo aí? Certo? Então no 12 fala que tinha candelabros, 7 candelabros, que é a igreja, estava no meio da igreja. No 16 fala que ele tinha em sua mão direita 7, e as estrelas significam, vai simbolizar aí os anjos das igrejas ou os ministros da igreja. Ao longo da história, e literalmente para eles aqui, é literal. Está falando para cada pastor que pastoreava uma das 7 igrejas, mas fala também de uma questão profética para nós. Então, o que está mais perto de Jesus? O candelabro ou as estrelas? Então, quem está mais perto, a estrela ou o candelabro? Então, meu lindo e minha linda, você que é ministro do Senhor, você está na mão dele. Não, acho que você não entendeu. Você deve estar dormindo. Né? Você está na mão dele. Ele segura você na mão dele. Ele nos segura na sua mão. A igreja é importante, ele ama a igreja, ele passeia no meio da igreja. Mas quando ele fala de ministros, estão nas mãos dele. Há uma responsabilidade, há uma grandeza muito maior nisso. E eu amo a igreja, não desprezo a igreja, não falo mal da igreja, não tenho que ficar criticando a igreja é um lixo, está corrompida, não, é tudo cepa furada, é papo de gente desviada que abandonou tudo e que quer seguir o pecado
não quer falar mal da igreja. Pode ver, quem fala mal da igreja é porque está bem longe dela mesmo, mas não é porque não suportou a aprovação, mas só quer falar mal. A igreja é maravilhosa, é gloriosa, ela vai ser tratada, sarada, curada, liberta, ela vai ser avivada, a igreja é maravilhosa, eu amo a igreja. Agora, quando fala dos ministros dele, estão muito mais perto, nas mãos dele. Ele tem o controle. É ele que leva, é ele que põe, é ele que controla tudo isso aí. Eu preciso saber que eu estou na mão dele. Então eu preciso tomar cuidado com isso, eu preciso abrir meu olho. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Daniel vê esse filho do homem aí, semelhante filho do homem, com a espada na sua coxa. João já vê a espada na sua boca. Já tem uma visão, para você ver que é uma visão, como a revelação ela é progressiva. Ela melhora, ela aumenta. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí a seus pés, como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não temas, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. É tipo assim, João, sou eu, cara. Eu sou mesmo, eu não mudei, João. Eu venci, porque eu venci, teve aí uma recompensa, mas eu sou o mesmo, João. Lembra quando você deitava a sua cabeça no meu peito, João? Eu não mudei. Talvez você mudou, João, mas eu não mudei, continuo mesmo. Então teve medo, caiu no chão como morto. Aí Jesus vem, pega ele com a mão direita, levanta ele. Fala: não tenha medo, eu sou o mesmo. Eu sou, então o texto ele diz aí, eu sou o primeiro e o último. João, eu não mudei. Tem ilha de Patmos, tem perseguição, tem tribulação, tem tudo isso aí, João. Mas eu estou aqui firme, eu continuo mesmo, continuo te amando. Você tem intimidade comigo, você pode chegar a qualquer hora comigo, você tem liberdade, você pode me adorar. O novo e vivo caminho está aberto, o véu foi rasgado. João, tá tudo, continua tudo do mesmo jeito, cara. Estamos juntos. Não precisa ter medo. E aí tem muita coisa, mas eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, possuo as chaves da morte e do Hades. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, está falando uma distinção, explicando a visão, que as estrelas são os anjos, e os anjos trabalham muito aqui no livro de Apocalipse, mas faz uma referência também de maneira espiritual aos ministros de cada igreja, aos líderes de cada igreja, e aí do Pai para Jesus, de Jesus chama lá os seus servos, chama lá João, entrega para João, e aí os anjos ainda vão levar essas cartas de maneira espiritual, e para cada líder de cada igreja, porque na época que as 7 igrejas estavam lá abertas, funcionando, tinham os seus pastores, e Jesus ele se importava muito com isso, de entregar essa mensagem para esses homens, para que eles conduzissem a igreja da maneira correta. E eles são alertados com a mensagem, e aí eles passam a mensagem para a igreja, eles têm que repassar essa mensagem para cada devida igreja, e a mensagem chega até nós hoje, do mesmo jeito que ela foi entregue. Por isso que é importante ler e entender as cartas para cada igreja de maneira específica. Beleza, tem muita coisa aqui no conteúdo no meio, mas a gente, se for começar, vai demorar bastante. E a gente vai parar por aqui.
Se tiver alguma pergunta, alguma questão, alguma colocação, alguma ajuda aí, é sempre bem-vindo. Nada? Amém. Depois a gente vai continuar, entrar nas cartas, que deu horário. Vamos ficar de pé, vamos orar. A gente... Amém. Pai, nós te louvamos por essa manhã, por esse dia. Senhor, ainda que muitas pessoas não valorizam tanto a Tua palavra, mas glorificamos o Teu nome porque sempre tem, ó Pai, o remanescente fiel, aqueles que amam a Tua palavra. Nós te louvamos pela oportunidade, Senhor, de falar da Tua palavra, mesmo que seja para um, para dois, nunca importou isso, Senhor. Mas nós queremos pedir ao Senhor, desperta a Tua igreja para conhecer a Tua palavra, para amar a Tua palavra, para se envolver com a revelação da Tua palavra, porque está escrito que bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve, aquele que guarda. Pai, nós te louvamos por isso. Pai, há tantas coisas aqui, ó Deus, que o Senhor nos dê dias mesmo, ó Pai, de revelações desta palavra, Senhor. Dias que podemos sentar com a Tua igreja e compartilhar da Tua palavra. Prepara esses momentos, ó Deus, de maneira mais profunda, a cada verso, a cada revelação, a cada informação, Senhor, a cada detalhe da Tua palavra. Nos prepara momentos, ó Deus, em que possamos compartilhar isso mesmo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e que haja fome e sede da Tua palavra no meio da igreja, ó Pai. Levanta, ó Deus, o Teu povo, Senhor, com desejo da Tua palavra, Senhor. Prepara cada homem, cada ministro aqui, ó Pai, que está nas Tuas mãos, para ministrarem com autoridade, com quebrantamento, com unção, com graça, com sabedoria do Senhor, com revelação do Teu Santo Espírito, ó Pai. Usa-os poderosamente, que possamos sempre nos lembrar dessa imagem gloriosa de quem o Senhor é hoje, de quem hoje o Senhor é, Pai, de quem o Senhor é hoje, ó Deus, dos Teus olhos, dos Teus cabelos, dos Teus pés, da Tua roupa, Pai. Deus, que o Senhor se manifeste em nosso meio de maneira sobrenatural, poderosa. Nós te louvamos e nos prepara, Deus, para entrarmos em cada igreja, cada carta, Pai, para cada igreja e aprendermos do Senhor e sermos despertados pelo Senhor em nome de Jesus. Pai, abençoa o Teu povo, nos prepara para a noite, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.